Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham através do Facebook, da página do blog do Roberto Silva, Futebol Brasileiro no Exterior. Mais uma vez aqui, uma tarde de sábado, e a gente está recebendo mais uma vez um grande convidado, um futebolista brasileiro que atua no exterior. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele, vou apresentá-lo. Mas antes, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a todos os amigos que vêm cada vez mais fazendo com que o nosso trabalho seja bem divulgado, com bastante alcance, bastante engajamento no Facebook, muitas visualizações, comentários, curtidas. O nosso trabalho também no YouTube está crescendo, né? E a gente vai também posteriormente divulgar essa entrevista no nosso canal no YouTube, né? É o canal do blog do Roberto Silva. Se você fizer a pesquisa lá, blog do Roberto Silva, você vai ver que o nosso canal já está lá. Então a gente vai pedir aí para você se inscrever lá no nosso canal, ativar o sininho, né? Curtir os vídeos, comentar, enfim, compartilhar, para que a gente possa aí cada vez mais trazer novos futebolistas brasileiros, né, no exterior, e esse trabalho alcance cada vez mais pessoas. E também que a gente consiga, enfim, difundir aí esse trabalho, principalmente essas entrevistas que a gente vem fazendo já há cerca aí de dois meses, aproximadamente, essas entrevistas que a gente vem fazendo em forma de live. Então, mais uma vez, agradecendo a todos que estão aí acessando, né, a nossa página no Facebook, estão também acessando o nosso canal no YouTube, e dizer para vocês que, mais uma vez, né, estamos recebendo um jogador brasileiro que atua no exterior. Opa, coloquei ele aqui, mas já eu vou colocar ele definitivamente, porque antes eu preciso apresentá-lo, né? A gente, de imediato, agradece aí a disponibilidade desse atleta, que é um atleta jovem, que está atuando já há algum tempo no futebol do exterior, e agora eu passo a apresentá-lo para vocês e também dar boa noite para ele, que está lá no exterior, né, que está lá na Europa. Ele que é o Renan Abner do Carmo Oliveira, atacante, 23 anos, jogador do FC Lviv, da Ucrânia. Boa tarde para a gente aqui no Brasil, boa noite para você aí na Ucrânia. Não é isso, Renan? É isso, Roberto. Boa tarde para vocês aí e uma boa noite para nós aqui. É um prazer estar me apresentando aqui para vocês, estar tendo esse bate-papo aqui com vocês. É isso aí, a gente vai conversar bastante hoje aqui com o nosso querido Renan Oliveira, né? Ele que é um atacante, fazedor de muitos gols. Quem quiser ver no YouTube também um vídeo mais atualizado do Renan, tem lá, Renan Oliveira, Striker, FC Lviv, né? Já dei uma olhada também, bastante, Isso aí. tem uns gols bem bacanas lá. E a gente vai estar hoje aqui, né, nessa uma hora e pouco aí, batendo um papo sobre as coisas da carreira, sobre as coisas nos países onde o Renan jogou. O Renan é jovem, tem apenas 23 anos, mas já passou por 3 países. Já está no terceiro país aí, fazendo muito sucesso, fazendo, enfim, representando bem o futebol brasileiro, né? Lá no país que ele está atuando ultimamente, que é a Ucrânia. E já agradecendo, né, Renan, agradecendo a você por você ter aceitado esse nosso convite. Eu queria inicialmente, como a gente sempre faz aqui, né, fazer assim uma cronologia da tua carreira. Como é que foi o teu início? Como é que foi a tua base? Com quantos anos que você começou a jogar? Né? Você que é paulista de Santo André, né, lá do ABC. Isso. Mandar um grande abraço também para o amigo Mauro, o Maurão lá, que é o pai do Cezinha.
Ele é o pai do Cezinha, que foi jogador profissional também, e ele é o sogro da Tamires, que é a lateral esquerda da seleção brasileira. E o Mauro Ó, a é de Tamires, Santo André. se eu não me engano, a Tamires mora perto lá da casa dos meus avós. Ele Primeiramente, é um prazer é meu, né, de estar sendo recebido aqui no seu blog, está sendo recebido para essa entrevista. Cara, eu, assim, na linguagem do futebol, né, alguns dizem que eu comecei tarde, né, porque eu com 14 anos ainda não tinha feito base, não tinha jogado em base nenhuma, tanto é que só tinha jogado amador, aqueles regionais, campeonatos regionais, e desde então surgiu a oportunidade para que eu fosse fazer um teste no Nacional da Barra Funda. Isso eu estava já com 16 anos, e 15 para 16 anos. E aí, graças a Deus, as coisas deram certo, né? Eles gostaram muito de mim, gostaram muito do meu biotipo, disseram que daria para me trabalhar bastante ali. E tem uma curiosidade que quando eu comecei no Nacional, eu comecei como zagueiro. Comecei como zagueiro e como lateral esquerdo. Era novo, não conhecia muito, né? E, e meus familiares falavam para mim, não, você é muito grande, você tem que jogar lá atrás. E aí acabei abraçando a ideia e fiz o teste de zagueiro e acabei passando. Ali foram 2 anos na base do Nacional, né? Onde eu não me firmei, não tive muitas oportunidades. Até entendo porque eu nunca tinha jogado em base, era muito novo e aí já tinham outros meninos que estavam sendo trabalhados ali, né, para poder se preparar até mesmo para um profissional ou para que tenha uma saída ali do clube. E aí não tive oportunidade e nesse meio tempo me apareceu o convite do Juventus da Moca para que eu fosse para lá jogar o último ano de sub-17 no Juventus da Moca. E eu já tinha amigos, né, jogando no Juventus da Moca, então eu abracei a oportunidade e com 3 meses, se eu não me engano, 3 meses de clube, 4 meses, eu tive a oportunidade de assinar o meu primeiro contrato profissional, né? Que eles falam, né, que tem jogadores da base que já estão sendo projetados para o profissional e acabam tendo que assinar contrato e graças a Deus eu fui um deles. Pode falar, Roberto. Não, eu acho interessante porque o Juventus, né, ele tem muita tradição, né, e assim, tem muitos jogadores, inclusive o Juventus teve um jogador que foi revelado pelo Juventus e jogou durante algum tempo, ele era convocado para a seleção brasileira sendo jogador do Juventus, que era o Betinho, meio campo, né, então o Juventus Sim, sempre sim. teve essa tradição de ter revelação de bons jogadores, ter bons times, né. Sim, ali eu costumo dizer, né, que eles levam muito, muito a sério, né, esse legado de menino travesso, né, porque eles revelam muitos jogadores ali, apesar das dificuldades financeiras, eles sempre souberam trabalhar bem a categoria de base, né, nesse processo que tem dos meninos chegar no sub-13, né, até mesmo do futsal, até chegar ao profissional. E ali eles sempre souberam trabalhar muito bem a molecada ali. Tem também o Pedro Rocha, na época que eu cheguei no Juventus, ele estava já se firmando, subindo, né, do sub-20 para o profissional e já estava começando a ter sequências ali. E hoje a gente vê, né, o jogador que é o Pedro Rocha. O Pedro Não Rocha só que está ele, no né, Flamengo. como isso, ele mesmo. Não só ele, como tem o Jubal, que tá aqui em Portugal, ou tá lá em Portugal também. Tem mais alguns nomes aí, né, que agora me fugiram, mas eles souberam trabalhar bastante ali a categoria de base. Eu tenho um amigo do Rio que jogou no Juventus também durante uma época e ele tem um grande orgulho porque é um clube bem simpático. É como a gente tem o América aqui no Rio, né? O Juventus em São Aham. Paulo também é um clube bem simpático. Todo mundo gosta muito do Juventus. O Jardel, ele jogou, eu acho que jogou em 2012, 2011 por aí no time do Juventus na época.
Tinha um time muito, muito bom, com jogadores experientes, mesclado com jogadores um pouco mais jovens, enfim. E você profissionalizou no Juventus com quantos anos? Eu já estava com 17, né? Estava com 17 anos. Eu lembro até hoje a data, foi no dia 3 de abril de 2013, Caramba, o dia que eu assinei o primeiro contrato. E memória boa. ali, e ali eu fiquei mais 2 anos, né? No Juventus da Moca, até que surgiu uma oportunidade para o clube, né? Eles estavam passando por um momento muito difícil financeiramente e eles resolveram terceirizar as categorias de base e essa empresa acabou trazendo aí cerca de 22, 26 jogadores que seriam utilizados ali nas categorias de base para jogar a Taça São Paulo e o Campeonato Paulista. E eu estava nessa transição de trocar, né, de posição, porque foi até curioso. Teve um amistoso que a gente foi fazer e um dos centroavantes não conseguiu ir, né, não conseguiu se apresentar no clube para a gente poder pegar o ônibus. E o outro centroavante estava machucado, então não teria quem fizesse a função de centroavante. E eu já tava, né, nesse processo conhecendo mais, já tinha passado 2 anos no Nacional, né? Já sabia mais ou menos como funcionava a categoria de base. E aí eu peguei e abracei a oportunidade. Eu falei, ó, eu faço, eu vou de centroavante. E foi até contra o Barcelona lá de São Paulo, não me lembro agora se é amador, se não é. Uhum. Eu sei que o nome é Barcelona. A gente jogou esse amistoso e calhou de eu fazer um gol e ir bem no amistoso, né? E aí a partir daí eu fiquei de centroavante e aí teve a seleção para jogar a Taça São Paulo e como eu disse, né? Como eles terceirizaram a base lá, alguns dos jogadores eles afastaram, alguns dos jogadores eles aproveitaram. E, e aí eu fiquei entre os quatro que eles aproveitaram, mas no fim acabou que eles acabaram utilizando mais os jogadores da parceria. E, e aí ali eu vi que estava acabando o meu ciclo no Juventus, né? E eu tinha ainda mais 1 ano e meio de contrato, né? Era recente que eu tinha assinado e vi a oportunidade de rescindir o contrato para poder ir fazer um teste no Japão. E isso tava com 18 anos, né? E não tinha empresário, não tinha muito conhecimento ainda no futebol, mas apareceu a oportunidade de eu ir para o Japão fazer um teste, ficar um período de teste no Japão. E aí eu fui, chegando lá, as coisas não aconteceram como a gente imagina, né? Infelizmente não deu certo no clube que eu fui lá fazer o teste. E aí, assim que eu voltei do Japão, me apareceu o São Bernardo FC para que eu pudesse jogar uma Taça São Paulo. Eu ainda não tinha jogado a Taça São Paulo e já era bem no último ano, né, de sub-20 para mim, né? Teoricamente, se eu não jogasse a Taça São Paulo, eu acho que hoje já não estaria aqui, já não conseguiria ingressar, né, no futebol profissional. E até agradeço o Paraná, né, que ele me ajudou muito ali nessa fase. Ele que me colocou lá dentro de São Bernardo e depositou muita confiança em mim para que eu jogasse essa Taça São Paulo. E O Paraná é graças a quem? o Paraná é um dos diretores lá da categoria Ah, de base. sim. É um senhor que ele há muitos anos lá. Se você chegar em São Bernardo e perguntar quem é o Paraná, todo mundo vai te mostrar até a casa dele lá onde ele mora. Foi legal. E E daí eu acabei jogando a Taça São Paulo, né? A gente saiu na primeira Deixa, fase. Renan, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque, pelo que eu entendi, você foi para o profissional do Juventus, né? Você chegou a ter uma sequência no time profissional ou só. Não tive sequência no profissional Ah, do entendi. Juventus. Não tive sequência, até foi um dos fatores que me motivou a pedir a minha rescisão e seguir a minha carreira, né? Seguir a minha trajetória. E nesse, E nesse momento ali da tua carreira, né?
principalmente nesse início, você teve o apoio da tua família? Porque às vezes bate assim, um certo desânimo quando a gente vê que a coisa não está fluindo do jeito que a gente quer, né? E às vezes você se aconselha com o pai, com a mãe, com o avô, com o irmão mais velho e tal, e fala, não, cara, pô, eu acho que é teu sonho, tu tem que seguir em frente, ou, pô, sei lá, cara, acho que tu tem que estudar, trabalhar. Como é que foi esse início aí? Até tem até uma curiosidade, essa pergunta é muito boa, que muitos dos meninos, né, se veem limitados nessa fase da vida, né, porque não sabe se vai dar certo, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e graças a Deus o meu pai foi, assim, fundamental nesse processo que eu tive, porque eu cheguei a trabalhar, né, cheguei a parar de jogar, fiquei cerca de 4 meses aí trabalhando com ele, e ele falou para mim, meu, se esse é o seu sonho, vamos até o final. Deixa que o pai vai trabalhar, você treina, se dedica ao máximo que você tem que se dedicar nas coisas e você pode ir treinar, o pai vai te ajudar da forma que você puder, né? Se tiver que trabalhar, a gente também te ajuda, né? Para você ter um dinheirinho extra aí, mas o apoio deles foi fundamental, porque né, eu esqueci de comentar, né, já que você perguntou sobre isso, quando eu estava no Nacional, a gente não recebia, não tinha ajuda de custo, não tinha nada, então saía tudo do nosso bolso. E quem pagava as passagens, a minha alimentação era o meu pai, né? E assim, eu tenho 2 irmãos, né? Morava eu, meu irmão mais velho e a minha irmã junto com meu pai. E aí era muito difícil, né? Porque o meu irmão tinha que estudar, minha irmã tinha que estudar, e aí tinha aquele meio que aquele ciúme, né? Ah, ele só joga bola e o senhor paga sempre a passagem para ele. E aí meu pai tinha que meio que levar assim, né, nas Tornar, costas, né? levar, né? E aí ele falava, não, uma hora vocês vão entender, uma hora vocês vão aceitar essa forma que eu tô fazendo com o Renan. E aí, né, graças a Deus, hoje as coisas estão melhorando. Mas a família sempre me apoiou, sim. Legal. Conforme eu havia dito para você, Renan, no início, a gente tem bastante amigos, né? Que passam por aqui, às vezes assistem a live toda, às vezes assistem pedaços da live. A gente está sempre agradecendo a todo mundo. E tem uns amigos que estão deixando aí apenas o seu curtir na live. O Erismar Silva, que sempre participa com a gente, o Vitor Reis, o Edenilson Bergonce, inclusive é um atleta lá do Panevėžys. Eu não vou errar mais, hein, Denilson? De Agora vez não em erra quando mais, né? não, de vez em quando a gente quebra aí na pronúncia, mas aí ele me explicou direitinho como é que é, Panevėžys, lá da Lituânia. Inclusive, Edenilson, se você estiver assistindo aí, depois você manda uma mensagem aqui na live mesmo, né, para dizer quando é que vai ser as semifinais da taça aí, porque o time dele está na semifinal da taça da Lituânia lá. Quer dizer, de Pô, que repente legal, boa sorte. pode beliscar uma vaga aí na Liga Europa, né? É, tem o Elias de Jesus Celso também passou por aqui, e tem um pessoal que, além de ter deixado aqui o seu likezinho, e a Maíra Ruffenbacher também deixou o É minha seu. esposa, é minha esposa. Ah, que legal! Ou a pronúncia do sobrenome dela também é meio difícil. Rufenbecker. Ruffenbacher, legal. Ó, tem um pessoal aqui que está deixando umas mensagens aqui, ó. O Belmiro Vieira, boa tarde, meu ídolo. Estamos mais uma vez. Estamos juntos mais uma vez. O Belmiro, ele é pai de um atleta que joga que é profissional também, que é o Vander, meu grande amigo Vander, que foi formado no Flamengo e recentemente estava jogando no mundo árabe, nos Emirados Tem, Árabes. tem aí também o meu compadre, que nessa trajetória do Juventus aí foi ele que me ajudou, era meu braço direito lá no Juventus, lá o Gustavo. Tá assistindo aí com a gente também. Pô, Gustavo, manda uma mensagem aí pro nosso amigo aqui, pro Renan. Aqui tem o Elias de Jesus também deixou aqui um boa tarde. A Vanessa Lima também deixou aqui A Vanessinha. deixou aqui o amenzinho, né? Tem aqui também o meu amigo jornalista Roberto Dantas. Ele deu um boa tarde,
e depois ele deixou numa outra mensagem, ele disse o seguinte: a família é muito importante no suporte financeiro e emocional na carreira do jogador de futebol. É fundamental, né? É fundamental. A família, acho que não só financeiro e emocional, né? Acho que em tudo, né? A família é muito importante. Eu sempre faço alguma pergunta voltada a essa questão, Renan, porque às vezes acontece do jogador não dar muito certo, né? E a gente percebe que falta um pouco do apoio familiar, da estrutura, né? E isso, para quem está acompanhando a live ou para quem vai assistir depois no YouTube, né? Claro que ninguém está aqui para. Eu sempre digo isso, né? Para dar exemplo, para dar conselho, mas é importante que os amigos que passam aqui comigo, né, nesse bate-papo, toquem um pouco das dificuldades, porque às vezes a garotada, com 12, 13, 14 anos, acha que o futebol é aquele glamour de estar jogando, né, no Real Madrid, no Chelsea, né? E não é uma dificuldade muito grande. Então você tem que realmente abrir mão de muita coisa, você tem que se dedicar, você às vezes abre mão, você ter que dormir mais cedo no final de semana, por exemplo. Numa sexta-feira você tem que dormir cedo, porque final de semana você tem jogo. Durante a semana, às vezes, acontece também de você ter que abrir mão de repente, estar numa festinha, né? Que é coisa da idade, acontece, né? Então, a vida do atleta não é só esse glamour que a gente vê na televisão, muito pelo contrário. Esse glamour é para a minoria, né? Para uma pequena parcela de jogadores. O restante, os demais jogadores, é só ralação mesmo, né? Exatamente. Essa semana não, né? Mês passado eu fiz uma live com um preparador físico e eu deixei isso muito claro, né, para a molecada que não é fácil, né? O processo, por mais que a gente encontre obstáculos, né? Não só no futebol, né? Na nossa vida a gente sempre vai encontrar dificuldades, encontrar obstáculos. A gente tem que procurar um meio de saber sair de tudo isso, de saber a forma certa do que tem que fazer, o que não tem que fazer. E que nem você falou, muitas vezes a gente vai ter que se abdicar de muita coisa, né? De muitas amizades, muita, que nem você falou, propriamente até de uma festa, de um aniversário, porque esse às vezes calha de não ser o dia certo para você poder ir, e aí você acaba meio que chateando outras pessoas, mas se você tem um sonho, né? Se você almeja algo melhor para sua vida, você tem que seguir no caminho certo. Com certeza. Tem mais um amigo aqui, esse é meu amigo de infância, o Cláudio, também dando boa tarde aí. O Cláudio está sempre acompanhando aí as nossas lives, as nossas entrevistas. Teve até um dia que o convidado estava falando sobre um assunto e a gente entrou em outro, aí ele foi mandar uma mensagem. Não, mas ele estava falando sobre, sobre uma outra situação. Eu falei, cara, estava ligado, né? Nem eu, nem o convidado a gente lembrava do que estava falando, e ele acabou falando, não, ele estava falando uma história no país que aconteceu, né? Que eu sempre peço para contar uma história que você, de repente... Mais para o final a gente vai falar sobre isso, porque é sempre interessante a gente conhecer as histórias, afinal de contas, né, você passou por 3 países, né? Vamos lá. A gente está falando desse teu início, até a tua profissionalização, que foi um período, assim, até curto, né? Pelo que você falou. As coisas pareciam no início que iam acontecer assim, bem rápidas, né? Porque você chegou no Juventus, ou melhor, no Nacional, já com uma idade um pouco mais avançada, mas se profissionalizou também muito rápido, né? E aí, de repente, até queimou algumas etapas e teve que voltar atrás para disputar uma Copa São Paulo, para não queimar etapas também, para você... Essa transição é importante e é difícil, né? Nessa faixa etária. Por exemplo, se você tem 15 anos e você joga contra garotos de 17, a diferença é muito grande. Apenas 2 anos nessa faixa etária é muito grande. Você vê um jogo de infantil, um jogo de juvenil, é totalmente diferente. Você vê um jogo de juvenil e vê um jogo de juniores, é totalmente diferente. Então, o importante é você não queimar etapas, né? Hoje a gente vê muito jogador subindo com 17, 18 anos, mas na maioria das vezes são minorias, né? Não é todo mundo. Às vezes você tem um time multicampeão na base, no sub-17, no sub-20, mas não é todo mundo que sobe.
sobe nem pontualmente, todos são né? aproveitados. Isso é verdade. Exa Isso é verdade. Exatamente, até para não queimar os jogadores, né? A gente vê muito acontecer isso em time grande, porque às vezes tem uma necessidade. Você pega um time que de repente está em crise, e, pô, não tem outra alternativa, tem que pegar um garoto da base. Às vezes o garoto é talentoso, é bom, mas não consegue desenvolver. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande, né, Renan? De repente tá ali assumindo É, aquela responsabilidade, está queimando a etapa, né? exatamente. Ali mesmo no Juventus, eu acho que eu sinto, hoje eu vejo, né, que exatamente eu não estava preparado, né, para viver aquilo, profissionalmente falando, porque como a gente disse aqui, eu pulei algumas etapas, né, que é aquele processo que todo mundo tem que passar, né, de chegar, né, fazer o infantil, né, e aí tem todo o processo lá, e eu pulei, acabei pulando umas 2 ou 3 etapas aí, né. E eu sinto que ali naquele momento não era o momento de eu me manter, né, no profissional. E óbvio que eles têm também lá os profissionais que tomam conta disso, né, para observar se você está preparado, se você não está. E não só eu, né, como outros jogadores passaram ali também, que muitos até promessas, né, do Juventus e ainda acabaram que não vingaram, né, não tiveram essa sequência, né, de estar no profissional e ter uma sequência. E aí você foi para o São Bernardo, jogou, já chegou lá no São Bernardo jogando a Copa São Paulo, né? Aí, quando eu cheguei no São Bernardo, né, e a gente a gente foi campeão de um campeonato do regionais, né, não sei se você já ouviu falar. Em São Paulo tem, quando é preparação, né, para estar em São Paulo, eles fazem esses campeonatos regionais e, e a gente foi campeão lá, né, e aí eu senti que as coisas iam começar, assim, acontecer, assim, apesar de ser um campeonato pequeno, mas já era a nossa preparação, né, para estar em São Paulo e, e graças a Deus eu consegui me firmar ali de titular para poder disputar a Taça São Paulo. E a gente acabou se frustrando na Taça São Paulo porque a gente tinha um time muito qualificado, a gente tinha um time muito bom e a gente acabou tropeçando contra o Bahia, né, da, de Salvador. E a gente fez 3 jogos, né, que são 3 jogos da primeira fase da Copa São Paulo, se eu não estou enganado. E dos 3 jogos eu joguei os 2 primeiros. Os 2 primeiros, não? Não, eu joguei o primeiro. É, os 3 jogos eu joguei o primeiro e Pedindo joguei o ajuda aos último. universitários. A minha esposa, ela tá desde o início, então ela deve lembrar mais do que eu, às vezes. Aí, eu fiz o primeiro jogo e o último. Isso. E o último a gente precisava ganhar de 1-0 do Bahia, ou até de outro resultado, e a gente acabou tomando gol com uns 7 minutos para acabar o jogo. Acabamos tomando um empate e saímos fora da Taça São Paulo, mas eu acho que quando é para ser, as coisas acontecem da melhor forma, porque mesmo eu não passando, né, de fase ali no São Bernardo, né, mesmo o time não passando de fase, muitos que estavam ali foram para outros times ou até mesmo para o profissional do São Bernardo e começaram a ter sequências, né? Eu, graças a Deus, eu 2 meses depois que acabou a Taça São Paulo, eu já estava embarcando para a Eslováquia para minha primeira oportunidade fora do país, né? As coisas aconteceram muito rápido. A presidente do teu fã-clube está mandando uma mensagem aí, ó. Meu jogador lindo. Isso é ela que está falando, eu só estou lendo aqui a mensagem. Tá só Mas confirmando. eu achei, inclusive, assim, bem, bem bacana. Ultimamente, você vinha fazendo, inclusive, algumas lives, aí o pessoal vinha brincando com você, né? Pô, adora Gosto, live, só quer live, né? E assim, gosto de uma live. é bem legal, porque você interage também com o pessoal, né? Você sabe que essa semana eu divulguei no Instagram esse nosso bate-papo aqui, e tem um fã-clube teu lá, os fãs do Lviv, né? Curtiram lá e começaram a seguir, e isso é bem legal, né? Porque Bacana, essa, bacana.
se não for os fãs, né, os torcedores, né, cara, não tem razão de ser, né? Exatamente. Eu acho até que a gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Essa pandemia, ela, com os jogos não tendo presença de público, ela tirou um pouco do brilho do espetáculo, né? Porque o brilho do espetáculo, ele não, do futebol, né? Ele não está só dentro das quatro linhas. É claro que é legal você ver ali os dribles e tal, mas aquela torcida vibrando, né? Balançando bandeira, aquela coisa da emoção do torcedor também é muito legal, né, Renan? E também é o que motiva, né? A gente que tá ali dentro do campo, né? A gente tá ali pelos torcedores também, né? Não só pela camisa, mas também pelas pessoas que vão ali para assistir a gente, que vão até mesmo como um refúgio, né? Tem muita gente que usa o futebol como um refúgio, assim. Às vezes teve um dia mal, mas chega no estádio, o time vence, já o dia já melhorou, ou até ao contrário, né? Tem um dia excelente, chega no estádio, o time perde, já não fica tão bem assim, mas está sendo um momento de adaptação, né, para todo mundo, não só no futebol, né, está sendo um momento muito difícil, um momento que acho que ninguém esperava estar vivendo, né, eu brinquei até com meu primo esses dias, a gente está vivendo um filme, né, está vivendo um filme na vida real, que tá tudo diferente do normal. É verdade. E aí, voltando aqui, eu fiquei curioso para te fazer uma pergunta. E lembrando que quem, né, pessoal que estiver chegando na live aí, estiver chegando por aqui, ó, o Adriano Ferreira, um grande amigo jornalista do Rio de Janeiro, também está acompanhando, deixou aqui o seu likezinho. O Guilherme Machado, algum amigo que eu não sei exatamente quem é, mas enfim, está acompanhando a nossa live também. O Douglas Caê, que é jogador profissional também, está na Finlândia nesse momento, um jogador também bem experiente, não é um jogador que tem uma idade avançada, mas tem muita experiência no futebol, porque teve uma rodagem muito boa, já jogou em alguns países do exterior. E tem também a Silvia Helena, que está aí deixando aí o seu like aí na Silvia nossa Helena é minha live. tia. Ah, que legal. Então, Minha legal. tia, família tá aí. Bacana. Eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou que sobre o lateral esquerdo eu tinha lido alguma coisa sobre você, né? Sobre isso na sua carreira, que você chegou a jogar de lateral esquerdo. Aí depois que você foi para frente, você se adaptou e não voltou mais para jogar de lateral esquerdo? Por exemplo, quando você chegou lá no São Bernardo, já era atacante? Não, é até engraçado porque isso foi um jogo que porque eu esqueci de contar, quando eu fui para o Juventus, eu acabei jogando de volante lá, né? Eu comecei como zagueiro no Nacional e aí acabei jogando de volante no Juventus. Todo o período que eu fiquei no Juventus eu joguei de volante. E tinha lá um treinador, Paulo, pode ser que ele até apareça aí. Ele era o nosso preparador físico e acabou assumindo como treinador principal para a gente jogar o Paulista Sub-20. E ele me viu ali na lateral esquerda e acabou que eu fiz 2 treinos antes do jogo na lateral esquerda e acabei jogando. Um fato curioso que foi contra o São Paulo e eu tive que marcar o David Neres ainda na lateral. Tava jogando na lateral e tive que marcar o David Neres. Então você já imagina por que eu não quis mais voltar para lateral, né? Tarefa ingrata pra caramba, né? E aí E aí, daí eu não quis mais, não senti que foi legal, que foi bom. E preferi ficar de centroavante mesmo e não mudei mais. assim, você confirmando aqui pra gente, né, isso daí, é, vai, for, vai fortalecer, vai corroborar ainda mais um pensamento que eu tenho a respeito do teu estilo. Eu acho que você tem um estilo muito parecido com o do Adriano Imperador, porque você é um centroavante, faz gols e é canhoto como ele. E agora você falando que jogou de lateral esquerdo, de volante, eu não sei se você sabe, mas o Adriano, até o juvenis do Flamengo, ele era lateral esquerdo também. Ele era lateral Então, esquerdo, sim. então é até curioso, né? Porque eu acho que você tem um estilo de jogo, a tua arrancada, a tua forma de correr, de bater na bola, lembra um pouco o Adriano. Não sei se eu posso estar enganado, não sei se alguém já falou isso para você, não sei se de Já, repente. já. Me comparam muito com o Lukaku, né? Por às vezes estar careca, ter
por ter um porte assim físico mais avantajado, comparam muito com o Lukaku. Dizem que eu pareço muito com o Lukaku. Exatamente, uma excelente referência também. Aqui, ó, a tia mandou uma mensagem aqui para você. A Coruja Tia deseja Coruja. toda a sorte do mundo, morrendo de saudade. Vai passar, daqui a pouquinho vai estar aí, vai estar todo mundo junto novamente. Aí, o Jonathan Lima, artilheiro da Ucrânia, Pô, o Joe é meu Lukaku. irmão. Olha lá, o Lukaku da Ucrânia. O Joe é meu irmãozão. O Joe é. Quando eu cheguei no Lviv, ele me recebeu muito bem lá, né? Ele já estava há um ano lá no Lviv e a gente fez uma parceria muito boa lá. Assim, a gente vai falar um pouco mais do Lviv também, para a gente não pular essa sequência, Tá. mas eu acho que foi legal também, porque tinham vários brasileiros, né, nessa última temporada, que se encerrou agora recente, o Lviv tinha vários brasileiros, né, então sempre, assim, pelo que eu venho acompanhando dos últimos jogos do Lviv, tem 4, 5 brasileiros lá, né, por lá no time, né, e isso ajuda, né, o Renan? A gente ia chegar nessa parte, mas eu vou já dar um parecerzinho. Quando eu cheguei no Lviv, éramos em 12 brasileiros e eu fui o 13º a chegar no Lviv e ainda chegou mais um e a gente chegou a ficar com 14 brasileiros lá. Então, aí, isso aí, quem tá, né, e o nosso foco aqui é os futebolistas no exterior, né, sempre Uhum. quando eu pergunto quais são as maiores dificuldades, existe quase que uma unanimidade em dizer que é o idioma, Ah, o isso clima, sem sombra de dúvidas. o idioma, o clima e a culinária, né, porque realmente são coisas que a gente sente muita diferença. Dentro do nosso próprio Brasil, a gente já percebe que, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, quando você vai para o Nordeste ou você vai para o Sul, você já percebe a diferença de clima e culinária. O idioma não que é todo português, mas a culinária, né, principalmente no Nordeste, ela tem um pouco mais apimentada, na Bahia, por exemplo, aí para quem não está acostumado, né? Então, imagina Exatamente. você sair de um país, de uma cultura, né, para uma coisa totalmente diferente. Então, o que eu percebo nesses 13 anos que a gente desenvolve esse trabalho aí, é que quanto mais brasileiros, né, estiverem juntos ali, mesmo que não sejam no mesmo time, mas próximos um dos outros, faz com que um ajude o outro, né, consiga matar um pouco dessa saudade do país, né, É, do seu país, né, através dos amigos. Exatamente. Isso que eu ia falar agora, isso é fundamental, porque, um exemplo, quando eu cheguei no Lviv, eu já tinha passado por 3 países, né, do exterior, então eu já meio que tinha essa bagagem de saber como lidar com os estrangeiros, como lidar com o pessoal do leste europeu, que é um pessoal muito difícil de lidar, né? A gente que é estrangeiro tem muita dificuldade com isso. E ali tinham meninos ali no Lviv que tinham acabado de chegar e não sabiam o que fazer, não sabiam o que falar, não sabiam aonde, né? A forma de agir. E isso foi muito legal que, como também tinham outros, né? Como eu falei aqui, comentei, o Jonathan já estava lá há um ano, tinham outros também que já estavam há um ano lá, e aí a gente conseguiu se ajudar bastante lá. E na Ucrânia é interessante, né, porque o Shakhtar, né, o Shakhtar a pronúncia, uma vez eu vi que a pronúncia era Shakhtar, não sei, mas a gente lê Lá, Shakhtar, né? lá eles falam Shakhtar, Shakhtar, Shakhtar. Então, Shakhtar. ele puxa essa fila de um time. Um jogo aí recente que eles estavam com 9 brasileiros em campo e mais o Dentinho que estava no banco. E fora o Marlos e o Júnior Moraes, que são Que naturalizados, são estavam na naturalizados. seleção. Estavam na Exatamente. seleção. Quer dizer, puxa essa fila aí de um time bem abrasileirado, vamos dizer assim, né? Lá na Pô, Ucrânia, né? o Shakhtar, foi eles que abriram a porta, né? Na realidade foi o Metalist, né? Que o Metalist foi um time onde jogou o Tyson, onde jogou o Fininho, jogou... Tem alguns outros brasileiros, se não me engano, o Ederson, que jogou lá também. Então, foram os dois times ali que depois que acabou o Metalist, né? E aí surgiram com o Shakhtar e até o técnico que agora assumiu o Dynamo
é o técnico que montou aquele Shakhtar que acabou com tudo, começaram a ganhar acho que 3 títulos seguidos, se não me engano, Copas, ganharam tudo lá da, da Ucrânia, né? Com esse time de brasileiros que ele acabou montando. E aí Fiquei abriu a impre- porta, né? né? Eu fiquei impressionado que eu estava vendo seu vídeo, eu fiquei impressionado com uma jogada que você fez, eu acho que foi contra o Shakhtar. Você pegou a bola, parece que colou no teu peito, driblou para cá, driblou para lá, driblou para cá, mas o goleiro te deu uma quebrada ali que defendeu, né? Aquele chutaço que você deu de fora da área, né? A real é que acabou a força mesmo, né? Era pro chute ter saído mais forte. Mas eu fui levando a bola ali e a força, a barrinha de energia zerou na hora E do chute. quando você joga contra um adversário qualificado, né, mais qualificado ainda, quanto mais qualificado o adversário, né, e fica mais valorizado ainda o teu trabalho, né, o Renan? Porque, Exatamente, exatamente. Mas dá mais vontade, né, de você querer mostrar o seu talento ali, de você querer mostrar, né, o seu trabalho. E até é engraçado que nesse jogo eu peguei a camisa do Dentinho e no final do jogo ele veio me perguntar porque eu fui substituído no intervalo, sendo que eu estava muito bem no jogo, né? E aí eu peguei e falei para ele, pô, acho que por ser o meu terceiro jogo aqui na Ucrânia, acho que ainda o técnico tá meio que tô meio que me adaptando aqui e o técnico tá pegando confiança. E aí ele me deu muitos conselhos ali na hora, né? Me motivou bastante, disse que eu estava no caminho certo e ouvir esse tipo de coisa de pessoas, né, que já viveram tudo isso, né? É muito gratificante, né? Sempre dá aquele algo mais, né, para você querer treinar, você querer se dedicar mais, porque ele é um cara muito vitorioso ali na Ucrânia, né? com certeza. Agora vamos voltar aqui no São Bernardo, né? Você acabou não tendo, né, uma longevidade no São Bernardo, né? Você chegou a ficar uma temporada completa? Não, não, foram 4 meses, velho, em São Bernardo só. E como é que foi que surgiu essa tua oportunidade? Você comentou que tinha tido uma oportunidade para o Japão. Chegou aí para o Japão? Isso foi antes do São Bernardo, né? Eu Sim, fui para o Japão mas não e deu aí não deu certo. certo, eu acabei voltando e quando eu cheguei no Brasil, eu fui para o São Bernardo. E você conta essa passagem pelo Japão como uma experiência ou não entra no teu currículo? Eu costumo não contar, né? Tô contando aqui agora, eu costumo não contar porque eu não tive uma sequência, não acabei Uhum. que não fiquei no clube realmente, né? Não depositaram confiança em mim ali. E então eu conto como um passeio, né? Mas é um lugar que eu ainda quero visitar se tiver oportunidade de jogar. É um lugar muito bom ali para se viver. Muitos brasileiros que jogam no Japão também, Muitos que brasileiros. vira e mexe está aparecendo lá na nossa página. Lá, inclusive na rodada desse final de semana de hoje, alguns brasileiros já fizeram gols lá. E, enfim, a gente consegue fazer a atualização dos gols de sábado um pouco mais cedo por causa do fuso horário, Por né? conta do fuso horário, sim. Então, normalmente, quando dá meio-dia, assim, já encerrou a rodada do dia, no caso. No sábado, os jogos já se encerraram no Japão, na China, no Camboja, no Vietnã e tal. Vietnã, embora Exatamente. esteja parado. E aí você teve a tua primeira experiência, que foi no Moravce, Zlatan Moravce. É isso? Isso, FC Vion Zlate Moravci. Caramba, da Eslováquia. Outro dia eu entrevistei aqui, inclusive ele me mandou uma mensagem hoje, o Rômulo, que teve uma passagem também em Malta. E ele fez um gol hoje e me mandou uma mensagem, falou: balancei a rede e tal. Pô, E o muito Romulo, eu legal. não cheguei a jogar contra ele, mas no jogo que o time jogou contra o time dele, eu acabei o conhecendo lá na Eslováquia. Ele estava Ah, no gente boa. Senica. Isso, gente boa, rapaz. É, batalhador também saiu lá de Marabá, lá no interior do Pará, para ganhar a vida. E o curioso do Rômulo, que ele saiu de Marabá, foi para o Juventude de Caxias do Sul. Quer dizer, ele praticamente fez uma viagem para o exterior, né? Porque de Marabá para Caxias Caramba, do Sul é chão pra caramba. E ele saiu de Marabá para Caxias do Sul na base do Juventude, enfim. E aí tá, a esposa dele, acho que é eslovaca, né? E uhum. já está bem adaptado lá ao país, inclusive teve em Malta e voltou para a Eslováquia. E como é que foi lá essa primeira experiência, né, profissional no exterior? Como é que é o país? O que você sentiu? Através de quem que você foi? Como é que conta aí um pouquinho para a gente como é que foi essa primeira experiência lá na Eslováquia? Como eu tinha dito, né, eu nunca tinha tido empresários, nunca tinha tido representantes,
E nesse meio tempo de quando eu estava no São Bernardo, da preparação da Taça São Paulo até o final da Taça São Paulo, foi quando eu conheci o meu empresário, que eu estou com ele até hoje, né, o Leandro, os meus empresários, né, o Leandro e o Gigi. E aí ele tinha um projeto com esse clube, né, com o FC Vion, de levar alguns meninos para lá e, e tentar vender, né, fazer com que a gente jogasse lá e tentar fazer negócio com os clubes europeus. E foi uma passagem não muito assim, não posso dizer que foi ruim, mas também não posso dizer que foi das melhores, né? Porque eu cheguei com 18 anos, 18 para 19 anos, né? E ali eles, por ser já muito novo, né? Eu não tive muita sequência no profissional também, não tive muita chance. Acabava que eu sempre treinava com. Opa, perdão. Caiu aí. Acabava que eu sempre treinava com o time principal e não tinha sequência, tinha que jogar pelo time B, né? E no time B eu fui muito bem lá, até por isso acabei me frustrando com esse time, porque no time B eu consegui fazer 16 gols em 19 jogos e mesmo assim não tive sequência no time principal. E fiquei um ano dessa forma lá, e até que chegou no final do contrato, eu voltei para o Brasil, né? Assim, vou voltar um pouco falando da Eslováquia, né? É um país Uhum. muito bom de se viver, não tem um custo de vida assim muito elevado. A cultura eslovaca é uma cultura bacana de se conhecer. É frio, né? Quando tá no inverno é muito frio lá, mas nada também que se compare à Ucrânia, mas é muito frio lá. E foi isso. Eu E gostei muito da Eslováquia. no futebol, atualmente, tem poucos brasileiros lá, né? No futebol, se eu não me engano, tem 6 lá que ainda estão divididos em alguns times. Eu sei que tem 2 no Slovan Bratislava e eu li que tinha 2 no Trnava também, mas já não sei se estão lá ainda. É. O Rômulo falou que tem poucos lá, né? Inclusive, na segunda liga, que é o time do Rômulo lá, o Bardejov, que eu também pronunciava Sei. errado, Aham. só tem o Rômulo, né, no time dele, e tem um outro time, como você falou, bem espalhados, né? E lá no Slovan tem o Rafael Ratão e o É Lucas, isso. Lucas Lovat, Lovat. né? Uhum. Dois jogadores que, inclusive, eles falaram tudo lá nessa temporada 19 e 20. Ganharam a Liga e ganharam a Copa, né? Ganharam a Copa e bateram no Besiktas ainda na Champions League, na Europa League, se eu não me engano. É legal isso, porque Foram muito bem, foram muito bem. a tendência é a gente sempre torcer para o mais fraco, né, o Renan? Eu, por exemplo, eu Exatamente. gosto muito de luta, né, de MMA, por exemplo. Então, sempre quando eu estou vendo uma luta assim na televisão, eu estou sempre torcendo para o mais fraco, né, para ter aquela surpresa. E a nossa tendência, eu adoro quando, por exemplo, eu vejo uma surpresa tanto em jogo de seleção quanto em jogo de clubes, né, entre clubes, assim, quando acontece, sei lá, uma vitória de um time aí de Malta, das Ilhas Faroe, enfim, é muito legal. É legal porque a gente sempre quer que haja essa competitividade, né? Porque fica chato um negócio de, eu falei com um amigo, É, certa vez ele falou para mim assim, Malta só é lembrado quando toma cipoada nas eliminatórias. exatamente, exatamente. É engraçado porque tem gente que não conhece, né? Não sabe o que é Malta, né? Você fala Malta, É as pessoas verdade. falam como. E aí, né? Voltando, quando eu terminei a minha sequência na Eslováquia, apareceu a oportunidade, né? De eu ir para Malta no Mostar FC. Mostra FC. Isso. Malta eu passei a acompanhar há alguns anos, através de alguns jogadores. Tem um jogador, inclusive, que foi jogador, eu acompanhava ele quando ele era jogador, e hoje acho que ele é empresário, se eu não estiver enganado, ele é empresário, porque é o Pedrinho Calçado, do Paraná, e ele faz negócios lá em Malta, né? Então, alguns Pô, o jogadores lá. Pedrinho tem muito jogador lá. Ele foi, até mesmo no Mostar lá, ele é ídolo lá, né?
as pessoas que conhecem, assim, porque não tem muita torcida, né? Mas as pessoas que são próximas do clube ali, todas lembram dele lá, muito falado lá, muito bem falado lá em Malta, o Pedrinho. Ó, a gente está falando em Malta aqui, um amigo de Malta, né, brasileiro, Rodolfo Soares, deixou o likezinho dele aí na nossa live. Valeu, Rodolfo. Rodolfo tá indo para Gozo. Vai O jogar em Rodolfo tá Gozo indo nessa. pra Ilha de Gozo. É, Nadur, vai né? jogar, Tá indo pro Nadur, eu vi. ele tem uma história bacana também, bem vitoriosa lá em Malta, né? Rodolfo é jogador de É, verdade, jogou no Fluminense. o Rodolfo é um dos primeiros, né? Um dos primeiros que chegou ali na Ilha de Malta. E acho que vai ser um dos últimos a sair também, porque tá há bastante tempo ali já. Mandar um abraço também para o meu amigo jornalista Christian Gama, que está acompanhando também a nossa live. Entrou também o Jonathan Santos, que também é jogador, que joga lá em Malta também, né? Joga no Candy. Candy é o nome do time? Eu não sei a pronúncia certa. Prende, Candy. É, ele jogava nesse prende, time, eu não sei se ele está nesse time ainda. Enfim, prende. Malta também tem muitos brasileiros, né? Eu até fiquei assim até um pouco surpreso, porque o Sirens, que foi o quarto colocado na liga que terminou, tinha 7 brasileiros, né? Quando terminou a liga 19-20, pô, 7 brasileiros é muita coisa no mesmo time, né, cara? Para um país como É, Malta. e tá no limite, né? Porque lá só podem jogar 7 estrangeiros lá. É, que nem você falou, ali são muitos brasileiros, são muitos. Apesar da ilha ser pequena, tem muitos times lá, né? Então tem espaço para todo mundo lá. Até na época que eu tava no Mostra lá, nós éramos em 5 brasileiros, né? Um só jogava no 19, mas os outros estavam integrados no principal. Você já estava no principal, né? Já estava no principal. E até você falou do Sirens, né? Tá lá o meu irmãozão lá, que foi o cara que me recebeu lá em Malta, foi o cara que me mostrou o caminho, né, de como fazer as coisas lá, de como, né, ser bem acolhido, que é o Romeu Romão. Ele tá lá 5 anos, agora vai completar, que ele tá lá em Malta. Romeu jogou aqui no Rio, jogou no Bangu, aqui no Rio, jogador também. Isso, ele mesmo. E até foi curioso, porque quando ele que me deu a notícia, sabe, o Renan, e assim, o que eu acho mais legal desse trabalho que eu faço, igual eu te falei, hoje acabou o jogo e o Rômulo já me mandou uma mensagem dizendo que fez gol, sabe? Então, assim, esse carinho, esse respeito, essa admiração, que é uma via de mão dupla, né? Tanto eu tenho pelos jogadores, quanto eles têm pelo trabalho que eu desenvolvo. Então, o Romeu me mandou uma mensagem me avisando que a federação lá, né, a Liga de Malta lá, tinha dado por encerrado o campeonato, né, por causa da pandemia, não finalizou, e que o time dele tinha conseguido A a vaga para a Europa League. classificação, e isso de forma inédita, né, porque o Sirens tinha subido da segunda liga para a primeira, e já no primeiro ano de Foi. primeira liga, teve essa bela. Exatamente, exatamente. Esse ano, como eu. Ixi, acho que acabou. Tá conseguindo me ouvir ainda? Pô, show de bola. Acho que acabou a bateria aqui do fone. Esse ano que eu fui emprestado, né, para o São Juan, né, eu cheguei para jogar no Mosta e no meio da temporada acabei sendo emprestado para o São Juan para jogar a segunda divisão lá de Malta. E eu joguei contra o Sirens, né? Eles foram campeão e o São Juan acabou caindo para a terceira lá. E é engraçado que eu acompanhei de perto quando eles foram campeões da segunda divisão e essa sequência, né, até chegar, né, nessa vaga para estar jogando uma Liga Europa. Você sentiu muita diferença, o Renan, da Eslováquia para Malta? Do futebol, da forma de jogar, do estilo de jogo, tecnicamente, taticamente falando? Você sentiu diferença de um país para o outro? Cara, eu não posso falar que existe diferença, até porque eu não joguei muito na Eslováquia, né? Se for somar todos os jogos que eu fiz pelo principal, são 4 jogos e ainda que eu entrei no jogo, né? Então, eu não tive essa sequência assim para poder falar, né, do que. Mas aprendi muito do que era necessário para poder ter um bom rendimento ali.
e acabei usando isso, né, ao meu favor quando eu cheguei na ilha de Malta. Existe diferença, assim, né, na forma de, como eu posso dizer, de preparação, né, que às vezes em Malta o período de preparação é muito mais curto do que na Eslováquia, né? Na Eslováquia eles pegam para fazer pré-temporada, geralmente fica de 20 dias a um mês, né? E em Malta eu cheguei a pegar pré-temporada de 15 dias, né, para já começar o campeonato. Então, acho que a diferença é essa, assim, tecnicamente são parelhos, são bem parecidos, e o que exige mais na Eslováquia é força, né, e estar bem preparado fisicamente. Então, na Eslováquia, e em termos de competitividade, você acha que eles estão, o campeonato em si, né, pelo que você percebeu, embora tenha jogado pouco, mas pela tua percepção, tecnicamente os clubes se equivalem em termos de competitividade, ou percebe-se que, Sim, de repente, sim, sim, até porque em Malta, né, foge um pouco, né, do que a gente está acostumado a ver, porque está sempre tendo essa rotatividade de jogadores. Então, para pegar um time mais entrosado, fica um pouco mais difícil. Então, o nível dos times estão sempre assim parelhos, né? Estão sempre, não vai ter sempre um favorito, entendeu? Agora, já na Eslováquia é diferente, porque você pega o eslovão, tem cara que está lá há 6 anos, 5 anos jogando junto. Então, é um time que está entrosado, é um time que se conhece e acaba pegando esses times que ainda estão começando a se organizar e atropela os caras. aí, ó, diretoria do fã-clube do Renan Oliveira. Parabéns, Essa meu aí filho. é a coroa. Dona Sandra aí, mandando aí as energias positivas para você, né? É isso aí. Com certeza, É a a participação motivação. fundamental aí na tua carreira profissional, pessoal, né? Tudo que, tudo, Exatamente. tudo que a gente faz é sempre com apoio da família, enfim, isso é fundamental. Agora, essa tua passagem por Malta, deixou saudade? Foi mais consistente do que a tua passagem pela Eslováquia? Até porque você falou que jogou pouco, né? Embora você não tenha tido uma sequência no Mostar, você foi para o San Juan e, ao que parece, você teve uma sequência maior, melhor, jogou mais, né? Eu lembro que apareceu várias vezes lá na nossa página, lá jogando. Eu não lembro exatamente se foi no Mostar, mas acho que foi no San Juan. Não, no Mosca eu tive uma sequência assim até que boa, né? Eu fiz 2 gols em 9 jogos, que são os 12 jogos da primeira fase. Dos 12 eu fiz 9, né? Então eu já comecei a ter uma sequência muito melhor, né? Eu também tive um aproveitamento melhor, né? Até porque ainda não tinha jogado assim profissionalmente falando. E, e aí teve essa oportunidade de ir para o São Juan, onde, apesar de eu ter ido bem, né, e o time mesmo assim ter caído de divisão, eu consegui fazer 12 gols ali em 18 jogos, se eu não me engano. Eu lembro que nessa época aí você estava sócio proprietário lá da página, aparecia. Apareceu bastante meu nome lá. É, eu, até falando sobre isso um pouco, cara, eu estou encontrando todo início de temporada eu encontro muita dificuldade por causa da atualização dos sites, né? Atualização dos sites dos clubes. Então, por exemplo, às vezes o jogador chega muito em cima da hora, ele faz um gol, ainda não tem nenhuma foto dele na internet com a camisa do clube e tal. O pessoal que estiver até dando uma olhada aí nas atualizações que eu venho fazendo, às vezes eu pego uma foto no Vamos Facebook, mandando pro Roberto é, aí. pego uma foto lá no Facebook, lá do cara com o cara na praia e tal, mas é o que tem. É melhor, eu prefiro colocar uma foto que ele esteja com uma camisa que não seja neutra do que colocar ele com a camisa do time anterior, porque aí isso vai causar uma Para certa confusão, né? não ter esse conflito, é verdade, isso é verdade. E eu percebo também que existe uma diferença grande assim dessa preocupação dos jogadores, Renan, com as redes sociais. Uns que se preocupam muito assim em estar municiando informação e tal, ele segue muito arrisca essa questão da informação da sua carreira, e outros assim meio que deixa para lá e coloca muita coisa particular.
tem jogador que eu olho lá, cara, só tem foto dele com a família, com a esposa, com os filhos e tal, e a carreira dele lá no futebol, você não vê. E isso, de certa forma, para mim, para o meu trabalho, prejudica, né? Porque eu É verdade. vou colocar a foto do cara com a família dele na praia, né? Eu já tento mesclar, assim, sabe? Um pouco da minha carreira profissional e um pouco da minha vida particular. Eu prefiro evitar, assim, mostrar tanto da vida particular e deixar mais da parte profissional. Cara, todo mundo que eu converso, assim, já conversei com muita gente que passou por Malta. O pessoal ama Malta, né? Gosta muito de Malta. É um país muito legal para você passear, para você fazer turismo, conhecer, né? As coisas são bem legais por lá, né? Cara, é um país que nem você falou, né? É um país que é uma ilha, então para onde você vai, de ponta a ponta é praia. De ponta a ponta você vai conhecer uma praia diferente. Então é um país que você, assim, para passar o tempo, né? Você consegue, porque em muitos países a gente encontra essa dificuldade, né? Que nem eu volto a falar na Eslováquia, eu não tinha assim muitas coisas para fazer, não tinha muito entretenimento, sabe? E já em Malta não, já em Malta é diferente. Você consegue conhecer ali um café, consegue conhecer uma praia diferente, vai na casa de um amigo, né? Porque são muitos brasileiros lá, então você está sempre se comunicando ali com os brasileiros. E é um país muito bom de se viver, cara. É um país muito bom. Aprendi muita coisa bacana ali naquele país. Apesar de ser um período curto, eu aprendi bastante coisas ali. E do curso de uma temporada, né? Você passou É, juntando foi, tudo. é, foi uma temporada, mas é que a temporada da segunda divisão acaba antes, né? Ela começa um pouco mais tarde e ela acaba antes. Então eu fui para lá no começo de fevereiro e quando era maio eu já estava no Brasil de volta. E aí surge a oportunidade, né? Logo na sequência, para você ir para o FC Lviv, né? Aí apareceu. Jogar na Ucrânia. Você conhecia alguma coisa da Ucrânia? Você faz uma pesquisa prévia, assim. Imagino que no início, lá no São Bernardo, quando chegou a proposta da Eslováquia, você nem deve ter pensado duas vezes, né? Falar, não, eu vou, porque deve ser importante. Mas hoje você já atingiu um patamar, né? Parafraseando lá o outro, né? Do patamar. E não que você vai escolher, né? Talvez não vai escolher, mas de repente conhecer um pouco da história e tal. Pô, será que aqui é legal? Será que é por aqui mesmo que a gente deve ir? Será que não tem uma outra barca, né? Como é que tá? E outra pergunta também, dentro dessa mesma pergunta. O empresário que está cuidando das coisas para você é o mesmo do início ou você Sim, trocou? sim. É o mesmo Sim, do é o início mesmo. lá do... É, Caramba. é o mesmo até hoje. Eu costumo dizer, costumo falar para as pessoas que ele é um paizão para mim, sabe? Porque ele é um cara que eu pude confiar, né? É óbvio que no início sempre tem aquele de será que confia, não confio, pergunta para os meus pais, né? Hoje eu já não preciso questionar, né? Nada, é uma pessoa de total confiança minha, até hoje ele tá sempre, a gente está sempre em contato. É engraçado que eu falo mais com ele do que o meu próprio pai, então é um cara que está sempre presente na minha vida. E quando apareceu essa oportunidade, né, de ir para a Eslováquia, que nem você disse, eu não pensei duas vezes, porque eu já vinha, né, de um processo não muito bom nas categorias de base no Brasil, então eu vi ali a oportunidade de eu poder deslanchar, né, de eu poder aparecer, né, para o mundo do futebol. E aí, agora a pergunta que você fez foi sobre a FC Lviv, né, depois quando apareceu o Lviv, é isso? Uhum. É. Aí ele foi até um sócio dele, né? Ele também está trabalhando com a gente agora. Ele apresentou o projeto, disse que era uma equipe mediana, né, da Ucrânia, que na última temporada tinha brigado para jogar a Europa League. E apesar de ser uma equipe mediana, eles estavam com um projeto muito ambicioso que era de tentar a vaga para a Europa League e de que eles iriam montar um time para brigar para chegar. E aí também não pensei duas vezes, porque quando se ouve falar de Ucrânia, você já automaticamente
assimila, né, que lá tá o Shakhtar, que lá tá o Dinamo, né, que são clubes de grandes nomes, né, como a gente estava falando anteriormente. E aí fui para lá, cara, e no início, assim, apesar de eu já ter vivido, né, como eu tinha dito, eu já ter vivido em outros países, né, até mesmo da Europa, a adaptação ali na Ucrânia já não foi tão difícil, né, por conta de eu ter vivido em país europeu, já não tive tantos problemas com adaptação. Acho que a única dificuldade que eu tive, assim mesmo, foi com a língua. Uhum, Mas hoje eu me viro, né, com inglês, então eu tentava levar no inglês ali com o uhum. pessoal, mas lá é muito difícil porque muitos lá não falam inglês também. Certo. E esse período de pandemia, você passou ele todo na Ucrânia? Ficou o tempo todo na Passei Ucrânia? ele, passei o processo E, todinho e, na Ucrânia. e como é que foi lá, cara? Deixa eu até dar uma pesquisada aqui. Eu vou dizer aqui, porque toda semana eu dou uma atualizada em relação ao, ao número de habitantes do país, né? Para a gente fazer até Um uma, levantamento. um levantamento e como é que está a situação do coronavírus, né? Do Covid-19 aí. Como é que você viu, né? Essa situação no país, o Renan? Como é que você vivenciou isso tudo estando fora do Brasil? Cara, foi uma situação que a gente, né, graças a Deus a minha esposa já estava ali comigo. Ela já, porque teve um período que ela não pôde, né, estar na Ucrânia por conta de visto e essas burocracias do país. Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a gente ouvia noticiário e aí tava naquela de será que é isso mesmo? Será que está acontecendo mesmo? Até aparecer, né, os primeiros casos. Demorou bastante, confesso que demorou bastante para começar a surgir casos ali de coronavírus na cidade de Lviv, né, que é onde eu moro. E demorou bastante para aparecer ali, mas também quando apareceu foi de uma vez, assim, uma enxurrada de casos já começou a aparecer, e aí começou a fechar comércio, começou a fechar restaurante, começou a fechar mercado, aí já disseram que teria que estocar comida e a gente já naquele processo de conseguir comida para levar para casa, então foi um período muito difícil, assim, a gente teve que ficar 52 dias dentro de casa, até porque eles estipularam lá uma multa que se você saísse de casa e não provasse o que você iria fazer fora de casa, eles te aplicavam uma multa lá de 17 mil gridos, se eu não me engano. Era isso, né, amor, a multa? E se você passasse de um circo aí de 3 quilômetros da sua casa, você seria autuado com uma multa também. Então a gente ficou ali 52 dias dentro de casa, trancado. E o Jonathan até, se ele tiver aí, vai lembrar, porque ele estava no apartamento dele e aí para a gente não ficar distante assim, a gente resolveu ficar num apartamento só. E aí ficou ele e a mulher dele, juntamente comigo e a minha esposa. E aí a gente ficou, se eu não me engano, 20 dias aí na minha casa. Loucura, né? Mas você percebe que o país, assim, ele deu proporcionou a todo mundo uma estrutura, né, assim, em termos de conscientização da população, né, que divulgação do problema real, porque o que eu percebo aqui no Brasil e com esses convidados que a gente tem toda semana, é que é uma diferença muito grande, sabe, Renan? Por exemplo, no Brasil, pelo menos no Rio, a cada 5 pessoas que você vê na rua, 3 já estão sem máscara, e assim, a lei está determinando você andar de máscara, entendeu? Mas assim, as pessoas meio que já não estão mais esquentando muita cabeça, não. Estão meio que largando de É mão. aquilo, né? É aquilo, né, Roberto? Que nem uma das coisas que eu falo que eu aprendi bastante de estar morando fora
é seguir um pouco das leis, né, das regras que a gente tem que... Um pouco de disciplina, né? Eu me disciplino um Exatamente. pouco mais, né? Porque quando a gente está no Brasil, sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Que até eu acho até vergonhoso a gente falar que para tudo tem um jeitinho, sendo que se as regras estão ali, a gente precisa seguir, né? E lá é um povo assim que, apesar de eles serem bem frios, bem calculistas na hora de conversar com alguém, eles acatam sempre as regras. Você via em todo lugar, todo estabelecimento que você fosse entrar, você teria que fazer ali a higienização, teria que estar de máscara, senão você não podia entrar, você teria que voltar para trás. E até mesmo na rua a gente via, né, o maior problema eram os idosos, né? Eu acho que no Brasil foi da mesma forma, que às vezes você via idoso passando sem máscara, e aí o pessoal chegando para perguntar, e eles falando, ah, vai para lá que não quero saber de máscara, vou usar máscara para quê? É muito complicado. Aqui, ó, só para a gente dar uma atualizada, a Ucrânia tem 44 milhões 921 mil habitantes, quer dizer, bem grande, né? Só perde para a Rússia em termos Sim, sim, é de muito grande. população. Inclusive, tem um amigo que jogou na Rússia, ele encontrou uma dificuldade muito grande, que ele falou que às vezes demorava quase que não sei quantas horas lá para atravessar de uma cidade para outra, de um estado para outro, para jogar. E às vezes era muito frio, né? Então é muito complicado. Então, até nisso tem um fator É curioso, dificultador na questão do futebol, né, Renan? é curioso que lá, né, não são todos os times que têm condição de viajar de avião. Então, muitos dos times optam por viajar ou até mesmo com o ônibus do clube ou de trem, né? Que as viagens lá são muito longas. A viagem mais curta que a gente pega lá são 7 horas, né? Que é de Lviv para Kiev. O restante são 16, até mesmo a gente viajou para Mariupol, né? Que é de um extremo ao outro do país. E a gente teve que viajar 28 horas de ônibus. O É André até me contou. curioso. O André me contou que não tinha se adaptado muito bem à Rússia porque chegou a ter uma viagem de 24 horas de uma Exatamente, cidade a exatamente. outra lá, muito complicado. E esse é um dos prejuízos. Para o pessoal que está aí assistindo, né, a molecada que quer ser jogador de futebol, quer ser profissional, esse é uma das coisas a se pensar, né? Se vale a Um pena, dos fatores, exatamente. né? De repente o cara tem uma proposta da Rússia, opa, já tem, da Ucrânia, opa, já tem aqui uma experiência que eu vou analisar, ver se vale a pena e tal. Porque às vezes, Renan, muita gente fala assim, pô, mas o jogador de futebol só treina, né? Aí joga, come, tá, uma alimentaçãozinha, né, regrada, bem balanceada e tal. Mas o que eu acredito que o desgaste seja muito grande das viagens, né, cara? Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, Exatamente. pô, você pega o Brasil, cara, tem time do Oiapoque ao Chuí, e o cara fica viajando para lá e para cá, tem nem mais tempo de treinar. E isso desgasta muito, porque quando a gente viaja sem ser atleta, sem ter esse desgaste do corpo, né, do físico, é cansativo. Imagina para quem tem que você viaja, aí você está em São Paulo, aí você vai jogar, sei lá, em Recife, cara. Aí tu pega uma viagem, né, e faz escala, é um bololô danado. E a Não, tua é muito cansativo, porque muitas das vezes a gente tem que treinar, até mesmo fazer um trabalho físico para poder viajar, né? Então, você já está cansado do treinamento, você já está cansado, né, psicologicamente, né? Porque você já, quando você recebe a notícia que você vai ter que viajar 24 horas, 28 horas, você já tenta se preparar, mas às vezes não consegue, né? E aí tem tudo isso. A gente chega para jogar já tem que tirar forças às vezes, muitas das vezes da onde não tem para poder jogar, né? E a molecada já tem que ir sabendo que o processo é árduo, né? Que as coisas não são do jeito que a gente vê, porque a gente está acostumado a ver na televisão, né? Esse glamour que vive, né, o jogador de futebol, né, até mesmo no Brasil, um cara que joga no Flamengo ganha coisas que muitos jogadores não vão ganhar a vida inteira, né? Estou dando um exemplo hoje em dia, né, o nível que a gente atingiu, né, do futebol, né, não só no Brasil, né, como nos países europeus também. E muitos deles acabam se iludindo nisso, né? De, eu tenho que virar jogador de futebol porque eu tenho que ter tal carro. Eu tenho que virar jogador de futebol porque eu tenho que vestir tal roupa. E não é assim, né? A gente
como muitos dos nossos companheiros hoje, tem gente que está até desempregado no momento, não está podendo ter oportunidade, né? E é difícil, cara, é muito difícil. Com certeza. Mas então, só para completar aqui sobre essa pandemia, né? A Ucrânia tem 44.920.000 habitantes e a situação da Covid lá na Ucrânia é o seguinte: são 151.859 casos, isso atualizado aqui por um site bem fiel, né? Bem confiável, e 3.103 mortes, né? Tem 68 mil recuperados, então aqui ainda tem 70 mil casos ativos no país todo, né? Quer dizer, é um número proporcionalmente, né, alto, né? Mas porque são 44 milhões de habitantes, né? Quase 45 milhões de habitantes no país. São números que realmente assustam, né, o Renan? E isso assusta muito. E o que assusta mais é que da Ucrânia, a cidade mais afetada pelo vírus é Lviv, né? A gente chegou. Quantos mil casos, mano, em Lviv? 100 mil. Já passou de 100 mil. Em Lviv. Não, em Lviv. Já deve ter ultrapassado aí os 15 mil casos de coronavírus em Lviv. Isso é muita coisa, né? Agora, É muita coisa. voltando ao futebol, né? A afirmação definitiva, a gente pode colocar assim, do Renan como um jogador de verdade, né? Que até então estava ali naquela, né? Estava Agora no eu tenho, processo. estava no processo, né? E não afirma aqui, não afirma ali e tal. Então, eu queria que você desse uma rápida pincelada com relação a esse futebol da Ucrânia. O que você aprendeu? Qual foi a experiência que você tirando, né, ainda do FC Lviv, em termos também de competitividade, de futebol, da força, né? Você incorporou mais, melhorou o teu físico. Como é que está hoje aí o Renan na realidade do futebol mundial, vamos dizer assim? Eu costumo dizer que aqui na Ucrânia, né, a gente acaba aprendendo outro tipo de futebol, porque é um futebol muito competitivo aqui, é um futebol muito dinâmico, né, um futebol que às vezes tem um ataque, daqui a pouco, em 3 segundos, o outro time também já está atacando, e aí fica nesse, né, até eu brinquei com o Dentinho quando a gente jogou contra o Shakhtar, que a gente fez um físico, né, para jogar contra o Shakhtar, que a gente fez um treino físico, que a gente não conseguiu pegar na bola, né? Poucas vezes que a gente pegava na bola, que nem você comentou, foi uma daquele lance que a gente conseguiu criar. Assim, é um futebol muito parelho, né? Tirando que não tem como comparar, né? Hoje não tem como comparar o Shakhtar e o Dinamo com os outros times, né? Mas tem times lá que vem crescendo muito, vem numa crescente muito boa, né? Tem time que já está há 3 anos, né? Conseguindo manter os seus jogadores, então eles já estão começando a desenvolver um futebol melhor e mais competitivo. Mas tirando esses 3, 4 times assim, os outros times estão sempre brigando ali no mesmo nível. Legal. Agora chegou aquele momento que eu queria, né? A gente está aqui já com quase 1h20 de live, né? Encaminhando aí para a gente encerrar. Eu queria que você contasse, né? Eu vou dar uma enrolada aqui para você tentar lembrar aí, que semana passada eu peguei o amigo pelo pé e ele falou que não lembrava de nenhuma quebrada. Aí o irmão dele entrou aqui e fez um comentário. Quanto aquela que você pegou o carro do presidente do clube e saiu dirigindo? Ele, é. Então, assim, aquela história, não precisa ser derrota, né? Mas aquela história que te deixou assim um pouco embaraçado ou um pouco, uma história curiosa, né? Você viveu na Eslováquia, você viveu em Malta, né? Está vivendo atualmente na Ucrânia, então são 3 países aí, embora você seja jovem, hein? Completou 23 anos, mas com certeza nesses países que você passou aí, tem alguma história engraçada, curiosa? Não precisa ser derrota, não, de repente uma história curiosa aí que você tenha vivido para gente, para você compartilhar com a gente aí de alguma, ou bola fora, ou bola dentro, de alguma história curiosa. Pô, vou lembrar assim. Enquanto você vai lembrando aí, eu vou colocar aqui o teu Instagram,
Instagram é @reoliveira, né? Tem 2 A's no final. Isso. 19, né? Esse é o teu Instagram. Então, vou deixar ele aqui, que inclusive o pessoal que vai acompanhar no YouTube depois vai conseguir ver, né? O teu Instagram, para o pessoal seguir por lá. E também o teu vídeo mais atualizado no YouTube, né? O teu vídeo mais atualizado no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha lá, como é que é o atacante Renan Oliveira. Na pesquisa você coloca assim, ó, Renan Oliveira /striker /atacante /FC Lviv. Se você colocar Renan Oliveira /striker, já vai aparecer esse que tá aí, né? FC Lviv 2019, 2020, na verdade, né? Deixa eu dar uma correção aqui, que na verdade é 2019/2020, tá bem assim. Então vamos botar aqui novamente. Agora sim. No YouTube é Renan Oliveira /striker /atacante /FC Lviv 2019/20, que aí você vai ter os lances mais atualizados, os gols. Tem cada gol ali, cara. Montou um DVD com não só os gols, os lances também. Esse lance que eu te falei aí desse DVD, como a gente diz na gíria do boleiro, é DVD que entrega. DVD que entrega, verdade. DVD que emprega. Só um minuto, Roberto, que eu tô tentando conectar o carregador aqui, que meu celular vai desligar. Opa! Então, peraí. Então, eu também vou fazer minha propagandazinha rápida aqui do nosso canal lá, o canal do blog do Roberto Silva no YouTube, né? E o nosso Instagram, rapidinho também, vou colocar aqui só pra gente... Instagram, @blog do Roberto Silva. Pronto. Vai pegar o carregador? Não tá conectando, meu celular vai desligar, cara. Caramba. Só um minuto, Logo na hora da história? Putz, eu não acredito, hein, Roberto. Não, vai lá. Eu tô conectando. Vê aí que eu vou dar uma pincelada aqui rapidamente aqui então com o pessoal. Pessoal, não acabou a live, o nosso convidado, Renan, ele está com um probleminha lá na conexão, porque o aparelho dele está com problema no carregamento, né? Mas, enquanto isso, eu vou até repetir aqui o Instagram, @reoliveira, com 2 A's aqui no final, 19 é o Instagram do Renan. E também aqui o vídeo mais atual dele lá no YouTube, Renan Oliveira /striker /atacante. Se você colocar isso lá na busca, você já vai achar aí o vídeo do Renan Oliveira, para quem quiser ver como é que é o estilo do Renan Oliveira. Ele que é jogador do FC Lviv, lá da Ucrânia, que joga a primeira divisão do campeonato ucraniano, né? E aí, Renan, como é que estão as coisas por aí? Parece que ainda está com um pequeno problema. Assim que tiver tudo ok, você dá o toque aí. Se você quiser continuar mandando as mensagens, ainda dá tempo. Opa, tá voltando aqui o nosso amigo Renan. E aí, Renan? Conseguiu aí? Consegui conectar aqui. Agora já tá. Então, beleza. Tá mais Deu tempo de lembrar aí a história? Pô, não lembrei nenhuma resenha, Roberto. Vou ficar te devendo essa resenha aí, velho. Por que, cara? Não lembrei, cara, de uma resenha assim que dê pra contar aqui, né? Não lembrou, não? Não consegui lembrar. Vou ficar te devendo essa resenha aí. Uma história de um restaurante, ou de repente eu pediu alguma coisa. Tem sempre assim, né? O cara pediu alguma coisa. Teve uma história uma vez, o cara falou que foi parado pela polícia, estava no carro e foi parado pela polícia, e a polícia revistou as coisas dele na Índia. E aí a chuteira dele estava suja de cal. Pô, cara, ele foi parar na delegacia. Os caras que queriam examinar para saber se realmente era cal na chuteira. Coisa de maluco, né? Meu Deus do céu. Tem uma história também de um outro amigo que estava no mundo árabe e ele sempre ouvia
Habib, né? Habib, que é querido lá no mundo árabe, mas até então ele não sabia. Ele achava que o pessoal ia levar ele pro fast food lá para comer um lanche e tal, e ele falava, caramba, que... Aí um belo dia ele perguntou, cara, que é toda hora o pessoal fala Habib, cara? Não, Habib é querido aqui. Pô, tô crente que o pessoal vai me levar para fazer um lanche. Tem muitas... Idioma derruba, né? O idioma é engraçado, que quando eu cheguei lá na Eslováquia, eu até então não sabia falar, não conhecia, né, tanto o eslovaco quanto o inglês. E então tinha essa dificuldade para poder comunicar com o treinador, né? Uhum. E aí teve uma pré-eleição lá que ele tentou falar algumas coisas para a gente na pré-eleição, tentou falar com os brasileiros, né? E a gente não tinha tradutor também. E aí ele quis dizer que, tipo, a gente tinha que correr numa parte do campo para que a bola chegasse nessa parte do campo, né? E aí foi engraçado que ele também não sabia falar muito inglês, então ele pegou e começou a falar assim, Matheus, this is this and this is this. You this, this. E aí ninguém conseguiu entender nada do que ele quis dizer, nem ele mesmo conseguiu entender o que ele queria dizer pro Matheus ali na hora. E a gente começou a rir, caímos no chão de dar risada, porque ninguém conseguiu entender nada e ninguém conseguiu fazer o que ele queria Era melhor ele que fazer fosse mímica, feito. né? É Teve muito também uma história engraçado. aqui que eu lembrei de uma história, eu não vou citar quem são os jogadores, mas enfim. Porque anteriormente, quando eu tinha o site, eu fazia as entrevistas e era via texto, né? E eu sempre pedia para eles contarem uma história e eles me mandavam as histórias via texto, né? E eu publicava no site através de texto, não era assim a gente conversando. E o jogador comprou um produto de limpeza para limpar a banheira de hidromassagem, achando que era sabonete líquido de tomar banho. Nossa. E ele começou a tomar banho. E o pessoal estava rindo dele no vestiário, né? E vocês estão rindo de quê? Aí um dos caras lá acabou explicando para ele depois ele reparou que já tinha tomado banho a primeira vez, os caras estavam rindo, já tinha tomado a segunda vez, os caras estavam rindo, e na terceira vez que ele foi cobrar, né? Pô, o que está acontecendo? Aí o cara explicou, um que ficou com pena dele, explicou para ele que ele estava tomando banho com um produto para limpeza de banheira, de hidromassagem. Esse aí quebrou demais, pô. Ele falou, pô, pior que o negócio era cheirosão. Eu tava Esse crente aí que tava, quebrou demais, pô. eu tava crente que tava abafando. Meu querido Renan, vamos chegando aqui, então, na reta final, 1h30 aí, quase já, né, nesse bate-papo bem bacana. E eu queria, assim, para a gente finalizar, né, saber de você, quais são os seus planos, você, 23 anos, planos aí para o futuro próximo, né? Não a médio, longo prazo na carreira, mas a curto prazo, o que você pretende, tempo de contrato, como é que está a tua vida aí, o que você pode adiantar para a gente, né, que vai acontecer aí. Eu sei que a tua carreira, graças a Deus, está começando a ter um upgrade, começando a decolar, e se Deus quiser, cara, daqui a pouco... Ah, e uma pergunta assim também, englobada nisso daí, duas perguntas. É notório que a tua intenção é continuar jogando no futebol do exterior. Já passou pela tua cabeça, de repente, se fixar em algum país e, de repente, até defender uma seleção, uma naturalização? Né? Então, faz o pacotão e responde essas duas perguntas aí. Primeiro, né, a primeira pergunta eu tenho como pode ser que até uma ambição de jogar uma Europa League, né? Independente da fase que seja, eu quero ainda realizar esse sonho que é estar jogando uma Europa League e disputar uma competição tão grande quanto é a Europa League. Cara, a gente tá conversando, né, com alguns clubes. Eu tive proposta de alguns países, como Grécia, até mesmo a Rússia, que você comentou aqui. Um time do Chipre também a gente estava conversando, mas até o momento não foi nada que me deu uma motivação muito grande assim. E a conversa que mais me deixou assim, o projeto que mais me deu vontade de aceitar, foi do Gil Vicente, de Portugal. Olha aí. E,
E aí pode ser que nos próximos dias aí a gente já esteja em novos ares. Beleza. E com relação à segunda pergunta, em termos de seleção, né? Você tá aí numa crescente, né? De repente você pensa em seleção brasileira, porque hoje a maioria, acho que 90% dos jogadores que são convocados para a seleção brasileira tem essa visibilidade, né? Tem essa vitrine de estarem jogando no exterior. Então você pensa em seleção brasileira, obviamente, mas caso você esteja jogando em algum país, assim, já pensou em, de repente, poxa, até que seria legal, que a gente tem um histórico, dá para montar um time, cara, de jogadores naturalizados, jogadores brasileiros naturalizados que estão defendendo outros países, né? Isso aí é bacana também para a carreira do atleta. Roberto, eu não vou mentir e falar que eu não aceitaria um convite desse, né? Porque a gente tem que ser realista também, né? No momento que a gente vive hoje, né? No futebol, o nível que eu estou jogando não se compara, né? Com o nível daqueles que realmente estão representando a seleção brasileira. Mas é sonho, né? Do mesmo jeito que eu sonho em estar aqui hoje, obviamente eu sonho em defender a seleção, né, do meu país. E é tudo questão de se pensar, né? Se aparece a oportunidade para que eu me naturalize em um país, né, até mesmo europeu, é tudo uma questão de se pensar ali, né? E tomar a decisão com a minha família também. Ah, com certeza. Eu não poderia terminar essa live sem antes mandar aqui uma mensagem de um amigo, que eu te falei até em off, né, que é o Mauro, que é o pai de Cezinha, e é sogro da Tamires, da seleção brasileira. Ele, quando soube que eu ia estar batendo um papo, ele já acompanha o nosso trabalho há muito tempo, ele divulga bastante. Poxa, o Mauro é um companheiraço. E ele colocou aqui o seguinte, ele mandou uma mensagem, o ABC paulista, né, de um modo geral, já revelou jogadores como... Isso aqui são palavras dele, eu não sei, né, porque eu acredito no que ele colocou. Denilson, Davi Luiz, William, que deve ser o do Chelsea, que agora foi para o Arsenal, Rodrigo Fabre, Zé Elias, Luiz Pereira, Falcão do Futsal, aí botou aqui Cezinha e Tamires, e botou uma carinha sorrindo, né? Juninho do Ituano, Mauro Silva e Ronaldão. Na várzea, os dois maiores foram Maurinho e Jumbão, um zagueiro que sabia jogar, mas foi muito violento, e se chamava Bia. E segundo ele, são o Maurão e o Maurinho e o Jumbão e o Bia são do teu bairro, do Jardim Bom Pastor, né? Ele falou, fala para ele que o Tem sim, Maurinho... ali também. Sim, ali também teve o Guilherme, né, que defendeu o Corinthians no Brasil, o volante. Teve também o Ronaldo, né, não do meu bairro, mas de Santo André também, o Ronaldo que hoje está no esporte, se eu não me engano, centroavante. Uhum. Teve também, teve outro que era de lá, se eu não me engano é o Kleber. O Kleber, se eu não me engano, é o Gladiador. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele também é de Santo André. Celeiro de grandes jogadores, né? Santo André, que inclusive já foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, né? Histórico, Exatamente. histórico, Histórico. histórico e triste para mim que sou flamenguista. Mas esse é outro Faz papo, parte, né? com certeza. Meu amigo Renan, te desejo aí. Primeiramente, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite, estar batendo esse papo aqui, né? E te desejo muito sucesso, muita saúde, né? Muita sequência de jogos, né, na tua carreira, que isso é que é importante, né? Que às vezes o atacante vive de gols, né? Mas às vezes você não pode não estar fazendo muitos gols, mas está participando dos jogos, dando assistência, enfim. Mas é óbvio que você, como Exatamente. atacante camisa 9, quer fazer gols também. Então, eu desejo tudo de bom aí para tua carreira. E eu quero colocar aqui, né, o vídeo e o áudio à tua disposição, se de repente a gente não abordou algum assunto que você queira colocar aqui em pauta. Enfim, fica à vontade aí para as suas considerações finais aí. Cara, eu que agradeço pela oportunidade, né? A gente estava até brincando no início. Eu sou um cara que gosta desse negócio de live, de poder conversar, de poder compartilhar um pouco, né, do que acontece na nossa vida, até porque as pessoas têm outra imagem, né? Tem outra imagem do que é a vida de um jogador de futebol, né? Então, às vezes eu até brinco com os meus amigos, eu falo, pô,
Eu faço isso porque quando eu era menor, eu não tinha oportunidade de saber como vivia um jogador de futebol. A gente está acostumado a ver os que estão na televisão, mas e os outros que muitas vezes não aparecem, né? Então, eu deixo até esse adendo aí para os que puder compartilhar, puder mostrar um pouco não precisa ser a vida particular, mas puder mostrar um pouco da vida, né, fora do Brasil, né? É interessante para os que estão lá e muitos até se espelham na gente, né? E, e fica também o agradecimento, né? Que mais uma vez a oportunidade de aparecer aqui, de poder bater esse papo com você e espero que seja o primeiro de muitos. Legal, então, Renan. Brigadão aí, cara. Que você tenha uma boa noite de sábado, um bom domingo aí, né? Com a sua família na Europa. E bola para frente, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e tudo vai dar certo e a tua carreira, se Deus quiser, vai decolar bastante aí, tá bom? Amém. E logo, logo vamos ter novidades aí. Se Deus quiser, eu quero ser o primeiro a saber para bater de primeira mão aí para todo mundo. Valeu, irmão. Pode deixar. Valeu, Roberto. Fica com Deus. Um abraço. Aí, pessoal, meus amigos, muito obrigado a todos pela audiência, por terem acompanhado aí esse bate-papo que nós tivemos com o Renan Oliveira, jogador do FC Lviv, da Ucrânia, né? Tá aqui ainda o YouTube dele, né, na nossa tela. E dizer para vocês que foi muito legal estar com o Renan, e a gente no próximo final de semana teremos aí certamente mais um convidado muito especial. Quero desejar a todos aí uma boa tarde de sábado, um bom final de semana, se cuidem, continuem usando as máscaras, continuem usando o seu álcool gel, higienizando as suas mãos, porque a pandemia vai passar, ainda não passou, tá bom? Valeu, um grande abraço a todos.